Boa noite, vão chegando. Vão chegando, vão chegando. Pelo jeito, hoje me escutam, né? Olá, boa noite. Maiara, minha querida. Luciana. Os rostinhos eu não enxergo não, viu, gente? Uns nomes mais ou menos. Beth, Juliane, Cíntia querida, um beijo. Lília. Oi, minha amiga. Luciana aqui é a Luciana lá do Leia? É ela mesmo. Luciana, vamos fazer o seminário por Skype se você quiser, ou então pelo Zoom. Só organizar. Que bom, vamos chegando. Vamos aguardar o pessoal do Leia aí, né? Foi marcado para as 20. O pessoal lá é bem pontual. Mas como estamos em tempos de internet, me ligue, Lu, que nós combinamos, tá bom? Dá para fazer, se organizar direitinho, montamos uma sala e fazemos o seminário que estava agendado. Meu amigo Roberto, que bom, Roberto. Deixa eu ficar mais bonitinho aqui. Tomei banho. Tô cheiroso. São 8h01. Vamos aguardar mais um pouquinho. Giovana, querida. Guardar mais um bocadinho. Passei perfume. Aí, ó. Boa noite, meu querido Roberto. Bem, é possível que hoje vocês escutem uns latidos, barulho de carro, por causa do horário, quinta-feira. Né? Eu moro num conjunto residencial. Então tem muitos barulhos. Então não se incomode muito com os ruídos, não. Acho que já dá para nós começarmos, né? Demos aí 2, 3 minutos. O assunto requer de nós uma reflexão importante. Então vou só colocar aqui então. Aí, ó, estão ouvindo, ó? Já a cachorrinha já nervosa, porque elas estão de quarentena também, muitos dias sem passear, estão bem agitadas. Então vamos lá. Eu quero iniciar lembrando para vocês que esse convite feito pelo Herão é para dar sequência às atividades do Lar Espírita Irmão André. O Lar Espírita Irmão André fica lá na rua Urandi ou Urandi, 1012, no Concórdia, aqui em Belo Horizonte. Eu normalmente estou com eles lá às quintas-feiras e também aos sábados. Inclusive, neste sábado, eu tinha um agendamento com eles às 15 horas e vamos fazer um estudo também por live às 15 horas para o sábado. Mas o Heron me ligou hoje para que eles não querem quebrar o que está programado. E o que ele nos solicitou é que falássemos sobre perispírito. Então, este é o nosso tema para hoje. Então, eu queria que nesse momento, eu não sei em que condição que você se encontre, você possa me acompanhar mentalmente na oração do Pai Nosso e que esta oração possa permitir a união das nossas afinidades
neste momento. Todos nós que temos buscado, sempre que vamos escutar alguém falar ou ver algum vídeo, alguma informação que alimente o espírito imortal que somos. Então, me acompanhe, por favor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal. Amém. Pois bem, então vamos lá tratar de perispírito. O perispírito, ele é um elemento de extrema importância para a compreensão do espírito imortal que somos, para entendermos como funciona a interação espírito-corpo e, acima de tudo, para nos auxiliar para passes mais eficientes e eficazes, bem como melhor gestão dos fenômenos mediúnicos aos quais tenhamos acesso. No Livro dos Espíritos, de 1860, que é a edição que temos com 1019 perguntas e respostas, revista atualizada daquela publicada em 1857, com apenas 501 perguntas e respostas, Allan Kardec escreve toda uma introdução para a obra, de importantíssima leitura, porque ele fixa conceitos, delimita definições e apresenta de maneira clara e objetiva o que o leitor que se debruçar sobre o livro vai encontrar. Depois, isso pode ser ainda complementado com o livro que é o Espiritismo. Mas se alguém um dia te perguntar assim, eu estou no início, eu queria entender o Espiritismo. Por onde que eu começo? Você vai sugerir a ele, ou ela, ou quem quer que seja, comece pela introdução de O Livro dos Espíritos. Leia, anote e marque. Depois, se puder, leia o que é o Espiritismo. E só depois mergulhe ao Livro dos Espíritos. A chance de absorver melhor as informações trazidas pelos espíritos superiores crescerá vertiginosamente, porque se será apresentado aos conceitos. Lá na introdução, então, no item 6, Kardec escreve o que ele chama de pontos principais do Espiritismo. São 33. Agora, nesses tempos de confinamento voluntário ao qual eu me encontro, para continuar alimentando aqueles que gostam do nosso discurso e da nossa atividade, mas acima de tudo, para que eu continue mentalmente ativo, eu fiz um canal no YouTube. Eu tinha feito para colocar uma coisa só uma vez, mas eu o alimentei e lá tem um monte de vídeos. O canal chama Emerson Santos. E eu terminei ontem a leitura e comentário desses pontos principais do Espiritismo. São vídeos de 20 minutos no máximo, então deu 5 vídeos. Então aquele que tiver interesse, depois vai lá. Importante inscrever, porque quanto mais inscrito tiver, melhor é para subir o vídeo, né, para publicar. E aí você pode mergulhar um pouco mais neste assunto. Então, desses 33 itens, no item 9, Kardec só elencou, quem enumerou fui eu. No item 9, Kardec vai dizer o seguinte: há no homem 3 coisas.
Primeiro, o corpo ou ser material análogo aos animais e animado pelo mesmo princípio vital. A alma ou ser imaterial, espírito encarnado no corpo. Terceiro, o laço que une a alma ao corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito. Continua ele. Tem assim o homem duas naturezas. Pelo corpo participa da natureza dos animais, dos quais tem os instintos, e pela alma participa da natureza dos espíritos. O laço ou perispírito que une o corpo e o espírito é uma espécie de envoltório semimaterial. A morte é a destruição do envoltório mais grosseiro. O espírito conserva o segundo, mas que se pode tornar acidentalmente visível e mesmo tangível, como sucede no fenômeno das aparições. 12º item, o espírito não é, deste modo, um ser abstrato, indefinido, que só o pensamento pode conceber. É um ser real, circunscrito, que em certos casos pode ser apreciado pelos sentidos da visão, da audição e do tato. Então, isso tudo que lemos, normalmente numa apresentação, colocaríamos lá no PowerPoint e leríamos item a item, nos mostra o seguinte: este elemento perispírito é de vital importância para a compreensão do ser que somos. Porque ele consegue ser o que une um princípio espiritual que é de uma natureza e o princípio material que é de outra natureza. A natureza do princípio espiritual nós não sabemos ao certo como é, faltam poucos elementos para pesquisar. Nós temos acesso a esta compreensão muito mais pela observação e pela maneira que os efeitos que esta natureza provoca no corpo físico, no princípio material. Quem faz a transição disso é o perispírito. Kardec vai dizer, então, que aquele que mergulhar no livro vai encontrar esta primeira grande reflexão, que há elementos em nós que nos unem ao reino animal e há elementos em nós que nos coloca em união com, digamos, o mundo espiritual ou o mundo dos espíritos. Imaginar que temos duas naturezas em nós é a grande informação que o Espiritismo traz. E aí, dentro do livro dos Espíritos, lá na questão 93, Kardec vai, então, questionar aos espíritos, depois de vir raciocinando com eles sobre a origem dos princípios material e espiritual, compreendendo com eles o que é espírito e o que é matéria. Chega ao ponto em que os espíritos falando o que é o espírito, o que é a alma. Kardec então pergunta para eles: o espírito propriamente dito tem alguma cobertura ou, como pretende alguns, está envolvido numa substância qualquer? Ou seja, o espírito é algo ou alguma coisa? A resposta dos espíritos: o espírito está envolvido por uma substância que é vaporosa para ti, mas ainda bastante grosseira para nós, suficientemente vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. Era o início das informações para aquela pessoa que era Kardec, que estava investigando o assunto. Na verdade, o perispírito é velho conhecido da humanidade. Em outras áreas,
em outros setores, ele tem outros nomes. Paulo falava dele quando dizia: morre corpo material, ressuscita corpo espiritual. Estamos agora aí na semana da Páscoa, né? Domingo, quando a Igreja Católica celebrar a ressurreição de Jesus, as celebrações que tem mostrando Cristo ressuscitado, o que é aquele Cristo ressuscitado? É Jesus no seu corpo perispiritual. Cada um de nós, quando ressuscita corpo perispiritual que está junto com o Espírito. Como Paulo disse, esse corpo tem nome em várias denominações, foi identificado por vários pesquisadores, e se você quiser se aprofundar nesta pesquisa, use o livro Estudos Espíritas, Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Aqui ela vai listar para você o nome que esse perispírito teve em outras áreas do nosso conhecimento. Eu vou te citar agora um monte de livro aqui. E depois eu vou fazer um post aqui no Instagram mesmo, colocando esses livros que eu sugeri. Pode ficar tranquilo que você recebe a informação para aproveitar se quiser se aprofundar no assunto. Outra coisa que eu quero aproveitar, que já está agora um número maior de pessoas, eu não sei travar o telefone para ele não chamar. Então, pode ocorrer de alguém me ligar agora, eu não sei se quando me liga trava a live. Se acontecer qualquer coisa que travou a live, continua aí que eu volto de novo, tá bom? Então vamos lá. Olha o comentário de Kardec. Assim como o germe de um fruto é envolvido pelo perisperma, o espírito propriamente dito é revestido por um envoltório, que por comparação se pode chamar perispírito. Ele deu esse nome por analogia. Dentre as várias atividades de Kardec e suas habilidades cognitivas, ele também gostava de botânica. Então ele sabia muito dessa coisa das plantas. O que é o perisperma? É uma membrana suave que reveste a semente. Então, por analogia, ele vai dizer: o perispírito é uma membrana que reveste o espírito. Hoje nós temos outras informações com maior amplitude sobre isso. Ou seja, o perispírito não molda o espírito, ele transcende, inclusive, o corpo físico. E é o espírito que molda o perispírito. Ele é que dá forma por uma de suas várias propriedades, e nós vamos elencá-las aqui para você. Pergunta 94. De onde tira o espírito o seu envoltório semimaterial? Olha que informação importantíssima. Do fluido universal de cada globo. É por isso que ele não é o mesmo em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório, como mudais de roupa. Às vezes algumas pessoas debocham da gente quando a gente fala da pluralidade dos mundos habitados, falando que como que os espíritos que já mandamos várias naves e não encontramos vida em outro planeta, não encontramos vida como ela é aqui, neste globo. Para este globo celeste, a maneira como nós nos constituímos fisicamente, os animais, as plantas, os minerais, tem a ver com as condições que o espírito encontrou, e com esses elementos ele constitui aquilo que somos. Cada globo tem o seu tipo específico de ser que o habita. Fluido universal é o elemento que o Criador usa para que o espírito possa manusear a matéria. Pois bem, o envoltório semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível? Esta é a pergunta de Kardec. Eu posso perceber o perispírito? Sim,
tem a forma que o espírito queira. E é assim que ele vos aparece algumas vezes, quer em sonho, quer no estado de vigília, e que pode tornar a forma visível e mesmo palpável. Vamos aqui trabalhar no campo das conjecturas, da imaginação. Vamos supor que você teve um evento durante o seu sono, que você qualifica como sonho, e que você encontrou-se com alguém de seu convívio que já desencarnou. Quando você desperta, você pode lembrar do sono e lembra da pessoa. E fala assim, olha, sonhei com Cicrano ou com Beltrano. E o que é interessante, ele estava ótimo, não estava daquele jeito quando ele foi, não. É muito comum isso acontecer, porque hoje nós já sabemos que o espírito molda o seu perispírito de acordo com a sua condição consciencial. Pode ocorrer o contrário também. Enquanto estava encarnado, a pessoa tinha um corpo bonito, tranquila, tinha um viço. E quando você sonha com ela, ela te aparece maltrapilha, sofrendo. Aí você lembra e fala, nossa, não pode ser fulano, porque estava muito machucado para ser fulano. Não é fulano, porque sem o corpo denso e físico, ela conseguiu moldar aquele corpo. Isso é muito sério, porque vai de acordo, inclusive, com as nossas crenças. Então é muito comum um espírito desencarna ou sonha com alguém e ele vê um ambiente ensobradado e ele acha que aquilo é um inferno, é algo ruim. Mas é porque ele associou, pelo pensamento e pela linguagem, ele condicionou a achar que se o lugar é escuro e a pessoa está mal vestida, ela é do mal. Como pode ter o contrário também. Vê um ambiente de luz e acha que é o céu. Tem um filme assim aí no Netflix que todo mundo assiste, chora até, que o menininho encontrou com Jesus, não é? Ele pode ter encontrado com um espírito, pode até ser Jesus. Ele chama de Deus. Mas há vários relatos de pessoas que viram deuses, deusas, gênios. Porque eles aparecem da maneira que lhes apraz ou que eles dão conta. Sabendo disso hoje, você tem que guardar isso na sua memória. Que pode ser que amanhã, ao despertar numa outra realidade, você olhe para si e não se reconheça. Eu vou ficar muito feliz se olhar para mim e não me reconhecer, desse tamanho, com essa gordura toda. Mas tem gente que às vezes é tão apegada ao corpo, tão apegada às coisas do corpo, que pode olhar para si e não se reconhecer. Cadê minha bolsa? Cadê meu emprego? Cadê meu carro? Cadê minha gaveta? Cadê meu corpo bonito? O perispírito é quem fica impregnado das impressões do espírito. Então, quando alguns de nós vivencia muitos sentimentos inferiores, por exemplo, raiva, rancor e ressentimento, para mim é os três, campeão. Associando a isso, ciúme, ambição, avareza e inveja. Estes pensamentos contaminam todo o nosso perispírito, que por sua vez reflete no corpo físico. Não raro, sabe-se de pessoas em tratamento médico, físico, que ao perdoarem alguém tiveram melhora, porque o perispírito elaborou, depurou, refletiu no corpo físico. Há situações que isso não é possível mais, de tão comprometido que está o corpo. Mas aí de que adianta?
Bobagem mesmo, o corpo vai ficar para a terra. O que vale é o espírito estar bem. Porque quando esse espírito está bem, ele desperta do lado de lá melhor, enxerga melhor a sua nova realidade. E a partir daí, fica melhor preparado para as próximas reencarnações. Tudo marcando o perispírito, como se fosse um mata-borrão. Isso tem a ver também com o que nós fazemos com o corpo físico. Quando insistimos muito em algumas ações que marcam consideravelmente os elementos energéticos do nosso perispírito, que você já ouviu falar, que são centros de força tratados no conhecimento oriental como chakras, que são vários, mas a gente tem 7 principais, que é por onde toda a energia eletromagnética flui. Se ele está com problema, ele contamina. Se eu tenho uma força excessiva usando esse centro de força, eu contamino o espírito para essa e para as próximas encarnações. Há pouco tempo, uma pessoa nos disse que ela tem uma família onde ninguém fuma, nem os avós ascendentes, nem tios, nem ninguém. Mas de uma hora para outra ela olhou para o filho, ele estava com um lápisinho na mão assim, ó, fazendo o gesto do cigarro. E ele tem asma e bronquite. É possível que esse espírito já tenha trazido de outras épocas marcações perispirituais que mesmo no seu processo novo reencarnatório marcaram seu corpo físico a ponto de impressionar nele aquilo que ele ainda ressente para si. Por isso, a gente espia. Então, nem sempre uma doença que nos surge é uma punição, quase sempre é um processo de expiação de algo do perispírito, marcando um corpo físico e o corpo físico dizendo: está livre disso, espírito, pode continuar. É preciso, então, conhecer bem do perispírito. A literatura espírita tem também uma grande contribuição. Essa contribuição é esse livro aqui, ó. Eu só o tenho em via de computador, eu não tenho ele físico, não. É o Perispírito, do Zalmino Zimmermann. O Zalmino pegou a obra de André Luiz e Emmanuel, através de Chico, e organizou todas as informações trazidas ali. Porque quando você pega a obra de André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual, você tem toda uma aula de perispírito, mas não tem um capítulo específico de perispírito. Está na obra toda. E lá, ao estudar essa obra, é que ele consegue marcar para nós algumas propriedades do perispírito. Deixa eu olhar as horas ali. Eu quero, gente, que isso aqui dure 40 minutos no máximo, tá? Mais do que isso, eu acho que fica confuso aqui. Outra coisa também, eu não sei se eu vou conseguir salvar. O Heron me pediu. Porque para salvar, eu dou encerrar ali, ele tem que abrir lá um salvar do lado direito. Das 2 últimas que eu fiz, não abriu. Mas eu estava vendo hoje, tem como, depois que ele tiver no Stories, de você entrar lá e salvar para você. Eu vou tentar ver se eu consigo fazer e depois disponibilizo lá no YouTube, porque aí todo mundo pode passar para quem queira confirmar algumas informações. Então eu vou passar rapidamente só as propriedades do perispírito e falando uma coisinha rápida. Por exemplo, o perispírito tem plasticidade, por isso que nós encarnamos. Então ele tem a plasticidade, ele se move. Ele tem densidade. Quanto mais denso, mais materializado ele está.
Ele tem ponderabilidade, apesar de que a gente não consegue, com os instrumentos atuais que temos, medi-lo, mas é possível. Luminosidade. Então, quando os outros falam assim, os espíritos de luz vieram nos ajudar. Todo espírito é de luz, gente. Todos têm luminosidade. Em alguns ela será mais intensa, em outros não. Diretamente proporcional à sua densidade. Não à toa o Cristo nos disse, brilhe vossa luz. Bacana isso, eu gosto. Ele tem penetrabilidade, dadas as condições, que são muitas e é preciso estudar para compreendê-las, ele penetra ambientes, então nenhuma porta o segura. Nada que seja sólido. Visibilidade. Ele pode se tornar visível, tanto que algumas pessoas enxergam. Tangibilidade. Nos fenômenos de materialização, por exemplo, ele fica tangível. Sensibilidade global. Isso aqui é espetacular, a compreensão disso. Porque hoje, para eu sentir o cheiro, eu sinto pelo nariz. Quando eu estou só com o perispírito, que é a condição do mundo espiritual ou em desenvolvimento, sente-se o corpo inteiro. Sensibilidade magnética, importantíssima para os fenômenos da mediunidade. Expansibilidade. O perispírito vai além do nosso corpo físico. Por isso pode acontecer de você não se afinizar com alguém que chegou num ambiente e está distante de você fisicamente. Como pode ter o contrário também. Unicidade. O meu perispírito, só existe o meu, não tem um igual. Perenidade, ele vai conosco para todo sempre. Vai se depurando, ficando cada vez mais diáfano, mais rarefeito, mas continuará conosco. Mutabilidade, na sua essência, na sua substância, ele não muda. O que acontece com o perispírito é que ele se elabora de acordo com a evolução consciencial do espírito. Por que essa evolução consciencial? Porque eu penso e transmito melhores energias para o perispírito como um todo. E capacidade refletora, ele reflete aquilo que se está pensando. Odor, alguns espíritos narram, alguns médios, o perfume, o cheiro de alguns perispíritos. E temperatura, alguns médiuns, quando um espírito comunicante se aproxima dele, eles sentem frio ou calor, dependendo de como está. Pois bem, para você se aprofundar no assunto perispírito, eu te aconselho os estudos de associações médico-espíritas, tem muitos sobre passe, sobre perispírito. Ver um médico clínico falando de perispírito dá um ganho para nós muito grande em conhecimento. Mas tem mais 2 livros para te auxiliar aí. Além daquele dos Almino Zimmermann, que ainda é imbatível, um dos melhores. Além do Estudos Espíritas, da Joana de Ângeles, que tem vários comentários sobre os conceitos doutrinários, que eu aconselho. Você tem um muito bom do Luiz Gonzaga Pinheiro, o perispírito e suas modulações. Explica essa evolução do perispírito, com muitas ilustrações, é um livro muito bom. E se você quer entender o perispírito para a prática mediúnica, eu te aconselho do Valdeir Bezerra de Almeida, A Complexidade da Prática Mediúnica. No capítulo sobre perispírito, ele destrincha para nós propriedades e funções. Mas nesta live de hoje, quinta-feira, véspera da Páscoa, dentro do calendário católico que todos nós viemos aqui no mundo ocidental, eu quero te lembrar que hoje a igreja, que nesses tempos de pandemia está se portando de uma maneira exemplar, porque ela aprendeu nas outras pestes, quando todos acorriam
para suas dependências e lá contaminavam uns aos outros. Ela hoje está usando a ferramenta, os instrumentos, para poder transmitir palavras de fé, de esperança e de amor. A festa que os católicos celebram hoje em sua liturgia é linda. Uma cerimônia chamada de lava-pés. Um gesto supremo do que é nosso modelo e guia, que lava, como servo humilde, os pés dos seus discípulos, nos concitando a reflexão que aquele que quer ser o maior no reino de Deus, ele precisa ser o menor entre nós. E nos deu João Batista como reflexão para isso. Quando ele diz que João era grande aqui entre nós, mas no reino de Deus ele era um dos menores. O maior não é o que é servido, o maior é o que serve. Esta é a mensagem do cristão. Porque para servir, você vai ter que necessariamente perdoar ofensas, ser indulgente com a imperfeição do outro. E se é para servir todo mundo, é ser bom para com todos. Desta maneira é o exercício da caridade. E no exercício da caridade, nós comungamos com o divino. E comungando com o divino, nosso perispírito se elabora e ainda emitiremos cada vez mais irradiações positivas a partir de cada um de nós. Aproveite esses momentos. Vivencie com a força do Espírito que você é. Tire tudo que lhe foi importante. Eu não aprenderei da mesma maneira que nenhum de vocês. Há muitas projeções se o mundo será mais o mesmo. O mundo muda todo o tempo inteiro. É preciso saber se eu, você, se nós estamos dispostos a nos adaptar às mudanças que o mundo nos oferece, entendendo que muitas dessas mudanças não são naturais, são criadas por nós com os valores que ainda abraçamos. Você que não conhece o Lar Espírita Irmão André, anote aí. Quando isso tudo terminar e pudermos voltar ao convívio, por favor, visitem esta casa. Eles estão lá de braços abertos para acolher vocês, como me acolheram, com um carinho único e, evidentemente, com pagamento, porque lá eles pagam com pudim. Um beijo grande, que Deus os acompanhe, que você possa perceber cada dia mais a força de espírito imortal que você é. Continuamos os nossos contatos via redes sociais. Vá lá no YouTube, inscreva no nosso canal, nos acompanhe no Facebook, aqui no Instagram, aonde diariamente postamos uma oração. Um beijo grande. Até a próxima. Vamos encerrar agora com a prece final. Aproveitando deste momento de sentimentos e pensamentos elevados, possamos irradiar as energias aqui colocadas em disposição, na direção daqueles que se encontram com medo, desesperados, entendendo que a vida se encerra no túmulo. Que as nossas preces e orações possam também ser direcionadas na direção dos governantes, nos que têm que decidir entre servir a si mesmos ou servir aos outros. Que as nossas irradiações sejam direcionadas na direção dos que estão acolhendo nos hospitais os aflitos, os doentes. Que as nossas irradiações sejam dispensadas na direção
dos que no plano espiritual estão acolhendo os recém-desencarnados. Que suas famílias possam permitir que seus desenlaces sejam menos dolorosos. Que os bons espíritos continuem encontrando condições de nos intuir. E que na relação fraterna possamos nos fortalecer uns aos outros. Que assim seja. Graças a Deus. Um beijo para todo mundo que esteve aqui. Tchau.